Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís, do projeto de reforço SAEB. Eu estou gravando esse vídeo para a gente corrigir as atividades da aula passada, da aula 4. Por favor, verifiquem se vocês acertaram a maioria ou se vocês ainda erraram a maioria, para vocês poderem analisar e ver qual conteúdo de quais questões vocês precisam melhorar mais. Eu estou colocando conteúdos, questões muito similares ao nosso simulado 1 em todas as aulas. São questões muito similares de cada conteúdo que foi trabalhado no simulado. Então, acredito que vocês já estejam mais feras em cada conteúdo que está sendo abordado, porque toda semana a gente trabalhando em cima desses conteúdos, vocês conseguem fixar bem o que está sendo trabalhado em cada questão. Então, verifiquem se vocês estão tendo um bom rendimento, bom aproveitamento, estão acertando bem as questões, tá bom? Vamos lá, então. Primeira questão da nossa aula 4. Ao analisar um cachorro e um gato, por exemplo, fica claro que se trata de espécies distintas. Entretanto, nem sempre é possível analisar a morfologia e concluir que falamos de espécies diferentes. Que critério é primordial para dizer se um organismo é ou não da mesma espécie? Aparência física, fisiologia, capacidade de reprodução com outro indivíduo ou processos bioquímicos que ocorrem no interior da célula? Resposta é a letra C, capacidade de reprodução com outro indivíduo. Ok, gente? Número 2. Atualmente costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita. Então, essa questão está pedindo para a gente colocar em ordem a categoria de maior abrangência para aquela de abrangência mais restrita. E a nossa resposta é a letra D. A categoria aí, taxonômica de maior abrangência é o reino, né? Nós estudamos os 5 reinos dos seres vivos e nós vimos que que a ciência classifica os seres vivos de acordo com 5 reinos, né? E aí, seguindo na ordem, filo, depois classe, depois ordem, família, gênero, espécie. Um macete que eu vou falar para vocês nunca esquecerem a abrangência aí, a ordem de classificação de maior abrangência para de menor, é guardar um macetezinho que fala assim: reficofage. Gravem para vocês lembrarem dessa ordem de classificação aí dos seres vivos. Reino, re, filo, fi, co, classe, ordem, fa, família, G, gênero e espécie. Reficofage. Então, é uma forma de vocês lembrarem aí. Vamos destrinchar um pouco mais essa questão? Vamos ter o homem como exemplo. Quando a gente fala do homem, que é um animal, qual reino ele pertence? Reino Animalia. Nesse grupo estão todos os outros animais. Filo é o filo Chordata. Possui formação de coluna vertebral, do seu desenvolvimento embrionário. Então, aqui no filo, né, estão todos os animais, estão todos os vertebrados. E é o Chordata. Classe, mamália. Classe aí de todos os que mamam. Nessa classe estão todos os mamíferos. Classe mamália. Temos a ordem aí primata, família Hominidae, tá bom? Nesse grupo também estão subfamílias como dos gorilas, chimpanzés e outros, tá? Hominidae, seres humanos, somos nós. Gênero, Homo, espécie, Homo sapiens, né? Lembrando que o sapiens é o epíteto específico, né? Então, o gênero é o Homo e espécie Homo sapiens, tá bom, pessoal?
3. Quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? A gente vem estudando bastante isso. Letra D. Animalia, planta e fungi, protista e monera. Marque a alternativa correta aí na 4, no que diz respeito à classificação binomial de Linneu. Para o seguinte exemplo, Apis mellifera. E aí, pessoal? É a letra A. Apis é o gênero, mellifera é o epíteto específico e está relacionado à espécie, né? Então, o nome da espécie completinho, classificação binomial, Apis mellifera, que é a abelha. Nome científico da abelha. A classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos os seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, hein? Em qual grupo a gente encontra? É no Monera? É no Fungi? É no Planta? É no Animalia? É no Animalia. São seres eucarióticos, possuem aquela membrana nuclear separando o núcleo do citoplasma, são multicelulares, todos seus representantes são multicelulares e heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Tá bom, gente? Por que não é o fungi? Porque no fungi a gente tem, no reino fungi a gente tem seres que são unicelulares, tá? Temos fungos unicelulares, como as leveduras. Então, falando de multicelulares, heterotróficos e eucarióticos são os animais. 6. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analisa as afirmativas, as alternativas abaixo, marca aquela que não indica uma consequência desse grave aumento de temperatura. E aí, o que vocês marcaram? Consequência do aumento de temperatura do planeta, a gente pode citar o derretimento das calotas polares? Sim, né? Mudança no regime das chuvas? Também. Consequência aí do aumento da temperatura do planeta. Aumento do nível dos oceanos? Sim, por derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos. Que não é uma consequência do aquecimento global são os terremotos. Tá bom, pessoal? 7, falando de aquecimento global, efeito estufa também. Temos aí uma charge ironizando o efeito estufa e o aquecimento global, colocando a Terra aí como uma panela de pressão. Pode estar prestes a explodir a qualquer momento, né? O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno é um processo natural, né? O efeito estufa é um processo natural. Ele é importante para a gente ter a temperatura que a gente tem no nosso planeta, para o nosso planeta ser possível existir vida. Né? Sem o efeito estufa, a gente estaria aí com temperaturas negativas, não sendo possível abrigar a vida do jeito que a gente conhece aqui na Terra. Então, o efeito estufa é importante. No entanto, ele tem sido intensificado pela ação humana, tá? Gerando aí um aquecimento do planeta, um aquecimento global, que tem trazido várias consequências negativas para o planeta e para nós também, seres humanos. 8. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, de acordo com a extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Faltou marcar aí a resposta correta, mas a gente vai ver aqui juntos. Qual alternativa mostra fontes renováveis de energia apenas? E aí, qual que vocês marcaram? A alternativa correta é a letra D. Energia hidrelétrica, solar e biocombustíveis, tá? A gente também vem fazendo várias questões relacionadas às fontes renováveis e não renováveis. Na A não pode ser, porque o petróleo e o carvão mineral não são fontes renováveis. Na B, o urânio não é. Na C, o urânio e o gás natural não são. Então, a D é a correta. As usinas hidrelétricas costumam gerar muitas polêmicas quando construídas, pois, se de um lado elas visam atender às demandas energéticas, por outro, elas geram graves impactos ambientais e sociais, dos quais podemos citar: 1. Perda da vegetação em áreas de inundação. 2. Remoção de famílias em áreas atingidas pelas barragens. 3. Liberação de gás metano na atmosfera.
4. Alterações nos cursos d'água utilizados pelas usinas. Estão corretas as afirmativas? Vocês marcaram qual? Letra D. Todas essas afirmativas estão corretas. Todas as alternativas mostram impactos negativos, impactos ambientais, sociais negativos da construção de barragens para utilização de usinas hidrelétricas, né? Para se fazer usinas hidrelétricas. Então, a usina hidrelétrica é uma fonte de energia elétrica, é uma fonte de energia renovável, né? A utilização dos rios para gerar energias hidrelétricas. No entanto, não deixa de gerar impactos ambientais e sociais, tá? Perda da vegetação em áreas de inundação, sim, muitas áreas, né? Porque muda-se o curso dos rios, faz ali uma barragem, e aí, naquele ponto, a área é inundada, né? A água do rio que estava correndo em seu curso natural, uma barragem é colocada ali para represar aquela água, então essa água sobe e inunda a área ao redor, né? Então, perda da vegetação, sim, em áreas de inundação dessas barragens. O ponto onde tem a barragem. 2. Remoção de famílias em áreas atingidas, sim. Muitas famílias, né, vivem em áreas próximas aos rios, pequenas comunidades tradicionais, muitas vezes, e essas barragens ocupam essa área. Então, as famílias precisam ser removidas do seu local de origem, o que é muito ruim. Liberação de gás metano na atmosfera, sim. Algumas aves, elas são submersas pelas barragens, e aí apodrecem, acumulam bolhas de gás metano, e esse gás é lançado na atmosfera. Lembrando do gás metano, é um gás de efeito estufa. Ele intensifica o efeito estufa. Intensifica o aquecimento do planeta. Faz com que haja o aquecimento do planeta. Alteração nos cursos d'água utilizados pelas usinas. Sim. Como a barragem ela precisa manter um certo nível de águas, né? As comportas elas são sempre abertas ou fechadas para garantir essa condição. Com isso, o regime dos rios ele fica inconstante, havendo perda de espécies e de solo nas suas margens, tá? Então, alterações nos cursos d'água utilizados pelas usinas. Letra D, todas as alternativas. A energia solar não provoca danos, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. Essa afirmativa está A incorreta, B correta, C incorreta, D correta. E aí tem as explicações de cada alternativa, né? E a alternativa correta é a letra B. Está correta, pois não há queima de combustíveis e nem ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia. Tá bom, pessoal? Falando um pouquinho das outras, fala que é incorreta, pois toda a produção de energia elétrica pelos raios do sol emite poluentes na atmosfera? Não, não emite. Incorreto, por muitos animais morrem em função da insolação causada por essas usinas? Não. Correta, pois a energia gerada pelo sol não ocasiona transformações imediatas na atmosfera que seriam sentidas apenas a longo prazo? Não. Não tem transformação imediata na atmosfera nem a longo prazo. Tá? Alternativa letra B. E assim a gente finaliza aqui a correção da aula passada, aula 4. Um abraço, pessoal. Verifiquem se vocês foram bem. Até a próxima.